Olá pessoal, aqui é o Raul Lamarca do Hub Livre. Estamos aqui hoje com Coriolano Júnior, diretor de operações da NML Tankers, uma empresa que atua como agência marítima, mas também como operadora portuária, aqui no Itaqui e em diversos portos do Brasil. A gente está hoje aqui no Papo na Toca, a gente vai entrevistar diversos convidados ao longo de uma série de entrevistas para falar bastante sobre setor portuário, sobre logística e também sobre inovação. É um prazer estar aqui hoje falando com a audiência, né? Dou aqui as boas-vindas a quem está nos assistindo. Peço que o Coriolano se apresente, né? Rapidamente, e a gente vai iniciar aqui esse papo com vocês. Legal, Raul. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É sempre uma satisfação estar aqui contigo. Nós que já trabalhamos juntos, né, com a operação portuária num passado recente, né, podemos dizer assim. E agora está sendo inserido nesses contextos, né, de discussão de assuntos de porto, com esse link um pouco mais direto com inovação. Essa turma mais nova que tem muito que nos ensinar. É sempre uma satisfação e, mais uma vez, agradeço aí o convite, né, e vamos conversar um pouquinho, né, sobre esses assuntos importantes aí. Exatamente. A gente que agradece a presença do Coriolano e agradece também a audiência de todos que estão acompanhando o papo aqui com a gente. Então, Coriolano, vamos começar falando um pouco mais sobre a NML, né, e o teu dia a dia como operador portuário. Como funciona fazer a atividade de agenciamento marítimo, que é uma atividade bem diferente da atividade de operações portuárias, né? Como é que vocês lidam hoje com essas duas atividades dentro da mesma empresa? Bom, Raul, eu estou na NML há um ano, né? Embora já tenha 11 anos de experiência na área portuária, né? Em especial ali no Porto de Itaqui. Então, a NML é um projeto novo, né, para mim, né, a convite do grupo. Eu me juntei à NML em junho do ano passado, ou seja, há exatos um ano atrás, né? Esse ambiente de agenciamento marítimo para mim foi uma novidade, eu estou aprendendo bastante, né? O meu foco principal era e continua sendo, né, operações portuárias, porque a NML, como você disse, além de agência marítima, é operadora portuária, talvez seja a operadora portuária a mais nova do Itaqui, não sei se de um ano para cá alguma outra, né, foi credenciada, mas acredito que não. Então a NML, enquanto operadora portuária, é a debutante ali no porto do Itaqui, né? E hoje a gente atua nessas duas vertentes, né? Agenciamento marítimo e operação portuária. Agenciamento marítimo seria o core business principal da NML até então, porque a operação portuária a gente está em desenvolvimento ainda, atuando aí praticamente todos os portos do Nordeste e até Vitória do Espírito Santo, enquanto agente marítimo desde 2009, né, com grandes clientes e com grande atuação, e como operadora portuária, né, repito, faz um ano que a gente começou a atuar, mas com um avanço, na minha avaliação, muito bom. Nós já operamos inúmeros navios, já temos contrato fixo com grandes clientes para movimentação de carga geral, principalmente, e estamos dando alguns passos aí para procurar nosso lugar, buscar nosso lugar ao sol, né, dentro desse horizonte que é muito grande, mas também muito competitivo. Demais, demais, demais. Então, no agenciamento marítimo, vocês já estão desde 2009, né? 2009. 2009 é um grupo que já está caminhando aí para os seus 20 anos, né, de Isso, atuação quase no isso. mercado. Isso. E na operação portuária, mais recentemente aqui no Itaqui, há um ano, né? Isso. Vocês iniciaram Isso. As atividades. E, Coriolano, eu sei que você teve muita experiência em outras empresas antes de estar aqui, né? Você já trabalhou também com empresas que operam com tipo de cargas diferentes. Isso. Né? Como é que você vê o tipo de carga e como isso muda a atividade de operação portuária em si ou do agenciamento marítimo? Você pode comentar um pouco mais para a gente? Na verdade, assim, se a gente fizer um recorte para falar só do Porto do Itaqui, que obviamente é um porto que tem uma característica e uma vocação para granel muito mais significativa, trabalhar com outros tipos de carga no Porto do Itaqui seria trabalhar com exceção, né? Como você disse, eu passei quase 10 anos trabalhando com uma outra carga específica, que foi a celulose, né? Mas que já tem uma certa representatividade dentro do share de cargas movimentadas no Porto do Itaqui. São quase 1.700.000 toneladas ano de celulose que são exportadas, né, pelo Porto do Itaqui e produzidas também aqui dentro do estado do Maranhão. Em Imperatriz existe uma fábrica de celulose lá em Imperatriz que já funciona desde dezembro de 2013, janeiro de 2014, algo em torno disso, né? E que já tem um papel de destaque dentro do cenário, né, de logística e de logística portuária aqui no Porto do Itaqui, né? Agora, enquanto NML,
Nós trabalhamos inicialmente, obviamente que nós temos capacidade, nós temos expertise para trabalhar qualquer tipo de carga, mas por enquanto a nossa atuação principal é em carga geral, carga de projeto, né, que nós já fizemos inúmeras operações para clientes importantes também que estão fazendo investimentos aqui no Maranhão, principalmente na região de Balsas, né, e também para descarga de produto siderúrgico, trilho, por exemplo, né, que é um contrato que nós temos fixo agora com a Vale, e que vai nos permitir movimentar em torno de 50 mil toneladas, de carga nos próximos 2 anos. Né? Então, trabalhar com agenciamento marítimo e trabalhar com operação portuária é quase como se fosse trabalhar com uma cadeia quase que completa no que diz respeito à atuação dentro de uma operação de navio. Né? Porque a agência marítima tem um papel extremamente importante de suporte, principalmente ao armador, em linhas gerais, é isso, né? Obviamente que se a gente gastaria muito tempo aqui, ou investiria muito tempo falando de todas as atividades que são desempenhadas por um agente marítimo, mas em linhas gerais é o suporte, são os olhos do armador, do dono do navio, a partir do momento que o navio atraca, ou um pouco antes disso, e a operação portuária é nada mais, nada menos do que a movimentação da carga, seja ela carregamento ou seja ela descarga e movimentação ali na área primária, expedição, enfim. Então, eu enxergo a NML como uma empresa completa, né? O que o cliente quiser, a gente atende, né? Então, isso é até um diferencial para nós dentro ali do portfólio que a gente pode oferecer dentro do Porto de Itaqui e outros postos onde a gente atua. Perfeito, Coronel. Para você que está assistindo a gente em casa, né, e talvez não conheça profundamente a atividade portuária, basicamente o afretamento marítimo ele existe, porque existe uma demanda por uma carga, né, que vai utilizar aquela infraestrutura portuária. Exatamente. Essa carga ela pode estar sendo importada, ela pode estar sendo exportada. Né? Então você tem o afretador, o dono da mercadoria. E você tem o outro interesse, que é o dono do armador, que é essa instituição, né, que você tem lá um investidor, alguém que tem a embarcação. São dois interesses distintos, às vezes até conflitantes durante a operação. Isso. Não é isso, Corelano? Então, eu acho interessante o modelo da MNL porque ele é completo. Ele atende tanto os interesses do dono da mercadoria quanto do dono do armador, se eu compreende bem. Isso. Obviamente que, a depender do armador, a depender do dono da carga, não necessariamente eles escolhem uma única empresa para fazer o pacote completo. Né? Até muitas das vezes, isso já foi alegado para nós, questões de conflito de interesse, de compliance, obviamente porque o agente marítimo ele vai defender os interesses do armador, do dono da embarcação, né, de quem está disponibilizando o seu ativo para fazer o transporte da carga. Né? E o operador portuário, ele está representando ali o cliente, o dono da carga. Né? Então, obviamente, em algumas situações nós oferecemos um pacote completo de serviço, mas não necessariamente os entes envolvidos dentro daquela operação querem fechar tudo apenas com uma empresa. Mas a NML ela pode atuar, né, ou de uma maneira um pacote completo, ou só agenciamento de operação, ou só a operação portuária. Né? Mas se não tiver nenhum problema, né, em termos de compliance, por quem está movimentando a carga, por quem está contratando o frete, ou pelo próprio armador, né, a gente consegue atender de maneira tranquila, né, as demandas, sejam elas quais forem, dentro desse complexo mundo aí de operações portuárias. Perfeito. E qual você acha que é o grande diferencial da NML nesses dois mercados? Olha, no mercado de agenciamento marítimo e no mercado de operações portuárias, a NML oferece hoje, através da liderança dos executivos que atuam na NML, mais de 35 anos de experiência. Né? E é uma equipe multidisciplinar, onde há lideranças que atuam muitos anos em agenciamento marítimo, né? Como um dos sócios nossos. Alguns outros membros da nossa liderança aqui já foram, inclusive, oficiais de marinha e já transitam nesse mundo, né, de marinha mercante, né, mercantil, como pode-se dizer assim, e de logística há muitos anos, e quem já trabalhou em beira de cais, né, que é o meu caso, né, há 11 anos tocando operações de uma maneira mais dedicada. Né? Quando eu falo de beira de cais é porque está ali mesmo acompanhando a operação dentro do navio ou na beira do cais, na área primária, por onde a carga está transitando. Então, o diferencial da NML é justamente esse, né? É a junção de uma equipe especializada, experiente, que conhece realmente a operação, que sabe o que faz, que pode dar as melhores soluções, né, de forma customizada,
né, com custo baixo, com eficiência e principalmente com segurança. Perfeito, perfeito. Então, você que está acompanhando a gente aí em casa, é desse mundo da logística, é do mundo da operação portuária. Se você tem um frete para fazer, se você precisa de um agenciamento marítimo, conheçam aqui o trabalho do Coriolano, né, que está à frente das operações do grupo NML Tankers. Agora a gente vai para o segundo bloco, né, dessa nossa conversa, Coriolano, que é um bloco mais pessoal. Como foi que começou a tua carreira? Como a tua carreira acabou chegando, ou se por decisão ou de uma maneira mais espontânea, acabou chegando no universo portuário? E por que você decidiu fincar os dois pés nesse universo de operação portuária? Olha, Raul, é inusitado esse, é até engraçado, né? Eu sou, de formação, eu sou economista e sou advogado. Primeiro eu me formei em economia, né? Depois fiz uma pós-graduação em controladoria e gestão financeira. Depois eu fiz direito, né? Me formei em advocacia, sou advogado. Também tenho uma pós-graduação em logística portuária e direito marítimo, mas o início da minha carreira foi lá atrás, né? Trabalhando em área financeira. Né? Trabalhei na área financeira da Alumar durante muitos anos, 8, 9 anos quase. Também trabalhei na área financeira da Vale, né? Até 2015. Né? Foi então que eu fiz uma transição de carreira até aquele momento totalmente inesperada. Né? Eu acabei encontrando pelo meio do caminho a operação portuária, lá no Porto de Itaqui. Em maio de 2015, eu comecei a trabalhar numa operadora portuária lá do Porto de Itaqui. Naquele primeiro momento, confesso para você que era algo totalmente desconhecido. Eu não sabia absolutamente nada, confesso, de operação portuária. Foi um choque muito grande. Eu imaginei até no primeiro momento que talvez não... Eu acho que Não é minha pegada. não é minha pegada, né? Trabalhava atrás de um computador, mexendo com planilhas e com números até então, né? Vendo questões orçamentárias, né? Se o Raul gastou mais ou menos do que ele tem em orçamento, cobrando, o Raul tá comprando mais do que deveria, tá gastando mais do que deveria, ou então tá gastando menos do que deveria. Olha, esse dinheiro aqui a gente vai usar em outra coisa, enfim. Ano passado tu pediu esse dinheiro, tu não gastou, esse ano eu vou te tirar. Eu vou te tirar e tal. Né? Então, você sabe muito bem como é que funciona isso. Mas aí eu fui mergulhando nesse universo de operação portuária. Foi realmente uma escola para mim. Eu tive que ir realmente para a beira do cais, para dentro do armazém, né, junto ali com o operador de empilhadeira, com o auxiliar de armazém, com o conferente, com o almoxarife, com o líder de equipe. Então transitava ali entre gerência e base, né? Entre gerência e base. Que eu imagino que não acontecia na mesma proporção quando você estava lidando com números, você lidava mais com gestores. Mais com gestores, né? Tinha pouquíssima interação com o chão de fábrica, digamos assim. Né? A não ser no momento que ia fazer um inventário, né, para ver como é que estava a questão dos ativos, né, o inventário de cargo, coisa desse tipo, mas era algo muito pontual. Era algo extremamente pontual. Dá para contar nos dedos de uma mão ao longo de todos esses anos quantas vezes, né, eu ia lá na área operacional, porque não era realmente a atividade fim que eu desempenhava, que era de área financeira. Né? Estando ali na área primária do Porto, né, e tendo sido contratado na ocasião para trabalhar em área de operação, eu não vi outra saída a não ser, né, mergulhar e aprender com as pessoas que estavam ali há mais tempo. Pessoas, inclusive, que embora tivessem hierarquicamente uma posição ali de início de carreira, eu entrei como gestor, né, e as pessoas já estavam ali há muito tempo, mas que sabiam muito mais do que eu. Né? Então, naquele momento, você tem que se despir de qualquer tipo de situação que te impede de ir lá na base e dizer, olha, não sei, quero aprender. Né? E foi dessa forma. Né? Tanto é que eu converso com os meus amigos até hoje que eu encontro lá no Porto, né? Operadores de empilhadeiras, auxiliares, e sou muito grato a eles, inclusive, por todo o aprendizado que eles me proporcionaram. Né? E, aliado a isso, né? Repito, fiz uma pós-graduação em logística portuária e direito marítimo, onde eu pude ali agregar, né, a parte prática do que eu vivia no dia a dia, que eu classifico como a mais importante, né, com a teoria. E aí eu segui aí minha vida e passei quase 10 anos trabalhando no outro operador portuário que tem como foco principal a movimentação de celulose. Né, e há um ano atrás, a convite do grupo, né, da NML Tankers, da NML Operação Portuária, me juntei ao grupo na condição de sócio-diretor, né? Estamos trilhando o nosso caminho aí, né? Andando a passos, né, bem
firmes, não muito largos ainda, mas buscando nosso lugar ao sol. Claro, claro. Muito legal essa fala do Coriolano e eu gosto muito de falar de gestão e de liderança também, né? E eu vejo na sua fala muito isso, a questão da liderança. Às vezes, se você constrói uma carreira firme numa empresa e você domina aquele assunto tecnicamente, você tem que ser muito mais um mentor, um professor da sua equipe, para que aquele desenvolvimento que você teve no passado eles possam ter hoje na própria carreira. Mas é um movimento diferente quando você sai daquele cenário que talvez seja a sua zona de conforto, que você domine, e você precisa, mesmo estando superior hierarquicamente a algumas pessoas, focar no aprendizado e aprender com elas. Sem dúvida. Acho que esse é um movimento que eu também passei na minha carreira, é um movimento que, como você trouxe no começo, às vezes ele é assustador. Sem dúvida. Eu costumo dizer que quem faz acontecer é a base, né? Principalmente a operação portuária. Quem faz acontecer é a base, né? Os gestores, eles funcionam mais como uma espécie de mentores, de líderes que às vezes dão alguns caminhos que eventualmente a base não consiga enxergar, ou então trazendo estratégias, né, que são decididas em níveis hierárquicos maiores para cá, para a base, obviamente com uma linguagem um pouco diferente, para que a gente possa atingir os objetivos estratégicos da companhia. Mas no final das contas, quem faz acontecer realmente é a base. É o operador de empilhadeira, é o auxiliar, é o conferente, né? Eles dominam aquelas atividades, eles só precisam ser direcionados de uma maneira assertiva, da melhor maneira possível e apoiados principalmente, né? Obviamente que é um universo muito, muito maior, essa gestão ela engloba muitas outras coisas, mas em linhas gerais é isso, apoiá-los, né, direcioná-los e suportá-los ali no dia a dia. O resultado ele vem como consequência. Você conseguiria compartilhar com a gente uma visão, uma lição valiosa que uma pessoa que era da sua equipe lhe deu? Sim, com certeza. Todos esses anos, né, que eu tive com a equipe operacional, e estou até hoje, né, porque na NML eu também desempenho essa mesma posição de diretor de operações, sempre nas reuniões pré-operacionais, eu abro a palavra para a turma operacional e, Raul, é incrível como sempre vem uma ideia de melhorias, né, que eventualmente a gente que está aqui numa posição de gestão não consegue enxergar, né? E o gestor ele sendo repetitivo, o gestor ele sendo receptivo, melhor dizendo, e aberto a esse tipo de retorno da base, ele faz com que a integração entre gestão e base ela fique muito mais saudável, as pessoas elas ficam à vontade para tocar em qualquer tipo de assunto com você, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de medo, e isso te traz resultados importantes. Então, respondendo a tua pergunta, o que de mais valioso eu tive, né, e tenho até hoje é justamente esse aconselhamento da base em relação a alguns assuntos operacionais que eventualmente a gente que está ali vendo algumas coisas mais estratégicas não consegue enxergar, e isso para a nossa tomada de decisão é muito valioso. Sim. Conseguiria trazer para a gente um case, um assunto que surgiu numa reunião dessas, alguém apontou um ponto que você não tinha visto, mas, pô, era fundamental que a gente pensasse assim. Sim, claro. Eu posso trazer o exemplo da nossa última descarga de trilhos, né? Onde a descarga do trilho no pátio, né? O trilho é descarregado no chão, depois colocado em cima de uma carreta, a carreta leva para o pátio, né? E a descarga dessas carretas era feita tirando só um amarrado de cada vez, né? E um dos nossos colaboradores, olha, a máquina ela tem condição de pegar 2 amarrados, dá para pegar com segurança, vamos testar? Eu, naquele primeiro momento, eu fiquei com receio, poxa, mas será que dá? Chamei o técnico de segurança, não, vamos fazer o teste, dá para fazer, não dá para fazer? Resolvemos fazer. Ou seja, qual foi o resultado disso? Na primeira operação de descarga de trilho da NML, a NML bateu o recorde de todos os tempos do Porto do Itaqui em referência a essa carga, né? A prancha requerida pela EMAP são 1.700 toneladas dia, nós fizemos 3.538 de média. Um navio de 7.899... Mais que o dobro. Mais que o dobro, né? Um navio de 7.898 toneladas que nós descarregamos em 2 dias e 8 horas. Deveria ser mais ou menos 4 dias, se fizerem metade do tempo. Mais ou menos. Nós fizemos metade do tempo, né? Com ideias que vieram aqui da base. Impressionante. É realmente impressionante. Talvez você ali na letra fria dos procedimentos
tentando ganhar produtividade em outros caminhos que você achasse que fosse mais viável. Exatamente. Poderia estar focado, poderia não ouvir aqui, perder o insight que te deu uma produtividade Exatamente. recorde. Né? E aí, obviamente, na reunião pós-operacional, né, eu trouxe isso para a pauta, né, em forma de agradecimento, de reconhecimento, né, e qual vai ser o resultado disso? Se existia alguma barreira, né, entre gestão e a turma da base, com certeza essa barreira ela foi desconstruída e agora a turma se sente muito à vontade de trazer as ideias que eventualmente eles tenham, né, para melhorar a operação. Né? Pode ser que algumas delas não sejam nem viáveis, mas só o fato deles trazerem, né, já mostra uma interação entre gestão e base. Perfeito. Excelente, Coriolano. Excelente, ótimo case. E agora nós vamos para a terceira parte, né, da nossa conversa, que é inovação no setor portuário. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com inovação no setor portuário, Coriolano, e as pessoas diziam para mim, cara, tu trabalha num porto. Porto já não tem tanta intensidade tecnológica, né? Se tu for comparar com os transportes, talvez o aeroportuário ou o rodoviário estão mais à frente. Tu está trabalhando num porto que é público. Então, o privado já sai mais na frente quando se fala de inovação. E tu tá no Maranhão, velho, né? Então, as pessoas me perguntavam muito no começo, o que tu tá tocando um programa de inovação num porto público do Maranhão? Aí eu te devolvo a pergunta, você acha que tem a ver? Raul, olha só, quem te falou isso, ou as pessoas que te falaram isso, eu não tiro nem a razão delas. Eu acredito que elas até têm um certo parâmetro para fazer esse tipo de afirmação. Realmente não é fácil. Eu confesso que eu não sei se eu teria toda essa força e essa garra que tu estás tendo para desenvolver esse tipo de trabalho. E eu aproveito até para te parabenizar, como a gente conversou ainda há pouco ali. Esse tipo de movimento, vendo essa turma toda jovem aqui, né, pessoas realmente jovens de pensamento e jovens de idade, inclusive, desenvolvendo coisas extremamente importantes que dia a dia do Porto voltados para a inovação. Isso é até meio que um paradigma, até para nós, quando eu falo para nós, eu me incluo, você não é nem incluído nisso, você é mais jovem, mas eu já me considero quase que old school, né? Então, às vezes, a gente ali na beira do carro, a pessoa vai falar de inovação, não tem nada de inovação, é só pegar o grab e meter lá dentro do porão, trazer a carga e botar aqui. Vai botar inovação em quê? Aqui, né? Aí a gente conversa com 15 equipes aqui, a gente vê as oportunidades que no dia a dia, talvez, por conta de olharmos aquilo tudo como uma paisagem, já a gente não consiga vislumbrar, né? Então, eu vejo que há sim uma oportunidade muito grande de trazer a inovação para dentro das operações portuárias. Não vou negar o fato de ser um porto público, né, que é uma tocada totalmente diferente de um porto privado, né, em termos de gestão, em termos de quantos entes envolvidos, né, no dia a dia. Porto público, nós temos os operadores portuários, nós temos OGMO, nós temos EMAP, né? O processo decisório é muito fracionado, né? É muito fracionado e em alguns momentos a gente chega a ficar nos questionando de quem é aquela responsabilidade. Ali é o quem? Eu vou recorrer à EMAP, eu vou recorrer ao OGMO, eu vou recorrer ao operador portuário, né? De quem é essa responsabilidade? Então, acredito que, para vocês que mexem com inovação, também tenham essa dúvida. Quem que eu vou buscar para me apoiar? Quem que eu vou buscar para quebrar essa barreira, para a gente derrubar esse muro e começar a trazer questões relacionadas à inovação? Acredito que muitas portas acabam se fechando logo no primeiro contato. Não quero saber de inovação, não. Isso aí é coisa que fica só no papel. Coisa de menino novo. É coisa de menino novo. Quem sabe daqui a uns 5, 10 anos. Quem sabe daqui a uns 5, 10 anos e tudo mais. Porém, Raul, assim, a resiliência que eu estou vendo que vocês têm nesse processo é algo que está trazendo resultados diferentes. Né? Não tive a oportunidade de conversar com todas as 15 equipes, mas das que eu conversei, que foram várias, né? E essa última principalmente aqui que a gente bateu um papo, fez um teste, inclusive, são ideias absolutamente factíveis e aplicáveis no dia a dia de uma operação portuária e que trariam e trarão, eu acredito, inúmeros benefícios. Né? Então, repito, né? O que você ouviu, né, talvez num passado recente,
porque você está nessa lida mais diretamente há um ano praticamente, né? Sim. Mais ou menos há um ano. Então, é tudo muito novo. Então, o que você ouviu no passado recente não pode ser desconsiderado. Né? Claro. Até para você não subjugar, né, e achar que vai ser um negócio muito fácil, que não vai ser. Que não vai ser. Porém, é factível e dá para a gente desenvolver. Né? E em nome da NML, eu afirmo, nós estamos extremamente abertos a esse tipo de inovação e queremos sim trazer inovação para dentro de casa e para dentro das nossas operações. Muito bom conhecer, Corolano. E assim, a gente acredita muito no poder da inovação aberta, né? A inovação ela pode ser uma inovação fechada. Basicamente, você contrata uma empresa de desenvolvimento tecnológico, de melhorias processuais, de cultura de inovação, toca aquele processo como um projeto tradicional na sua empresa, e o que você desenvolve é desenvolvido pelas pessoas da sua empresa para as pessoas da sua empresa. É a inovação básica fechada. Por que a gente acredita tanto na inovação aberta? A inovação aberta, vamos pegar aqui a fronteira, né? Nessa fronteira você tem um conhecimento que está dentro da empresa. E além dessa fronteira você tem um conhecimento que está fora. A inovação aberta ela cria uma porosidade, uma membrana, onde você tem um intercâmbio entre os conhecimentos dos gestores daquela empresa. Ninguém, além dos gestores daquela empresa, conhece com mais propriedade as dores, os desafios. Onde tem o lead time que está elevado e pode baixar, onde tem o ato inseguro que pode acontecer de forma mais segura, onde tem uma melhoria ambiental que a gente pode fazer para reduzir a pegada de carbono, ficar aí atento às questões da Net Zero, da IMO, né? Todas essas questões. E você tem do lado de fora pessoas que compreendem soluções para aqueles problemas. Né? Não necessariamente o gestor que é especialista naquele desafio, naquele problema, o cara, você sabe, você é um diretor de operações, você não tem tempo o tempo inteiro de estar pensando, né, em estudar, em compreender como resolver aquele desafio. Você pode até pensar nisso, mas você não tem como se dedicar a isso, porque existe uma operação para tocar. Mas existem pessoas lá fora, startups, universidades, institutos de ciência e tecnologia, hubs de inovação, que podem te ajudar a solucionar esses problemas de forma que você talvez hoje desconheça. Né? E quando eu começo a conectar a tradição do setor portuário, mentes que estão há 10, 20, 30, 40 anos, moldando o setor portuário da forma como ele é, e eles começam a conversar com jovens de 20, 25 anos, que estão pensando em aplicar tecnologias habilitadoras como inteligência artificial, blockchain, IoT, visão computacional, lidares, uma série de outras tecnologias, você começa a ter a inovação conversando com a tradição. Você começa a ter... Você vai deixar de tratar as coisas como mutuamente excludentes. Não é que eu posso ser uma empresa com uma boa gestão operacional ou que eu posso ser uma empresa inovadora. Você pode ser uma empresa inovadora com uma boa gestão operacional. Sem dúvida. Não é uma coisa ou outra. Sem dúvida. Essas coisas podem convergir. A gente acredita muito nisso aqui. Sem dúvida, eu acho que esse é o caminho. E aí, Raul, você falou algo que a gente acabou de conversar ali, e que eu até meio que puxei um pouco de você. Raul, é importante pegar essa turma e levar no porto. É importante, né? Porque eles têm uma visão muito boa de inovação e de soluções, mas eu acredito que a visão deles e a mente deles vai abrir muito mais a partir do momento que a gente pegar um jovem desse, colocar ali na beira do cais e dizer, vamos acompanhar uma operação do início ao fim? 3 dias, 4 dias de operação, ele vai começar a fazer um link do que ele tem de ideia, do que ele tem de ferramenta disponível em termos de inovação, com o que ele está vendo ali no dia a dia. E vai ver o que realmente é factível fazer ou não, alguma ideia que ele estava tendo, não, realmente essa aqui não vai dar certo para esse tipo de negócio, ou então, poxa, isso que eu estou desenvolvendo se encaixa certinho aqui dentro dessa operação. Inclusive, aproveito e faço o convite em nome da NML, se quiser direcionar aí 2, 3, 4 pessoas ali para acompanhar uma operação nossa, eu recebo de muito bom grado, acompanho, porque eu enxergo que isso vai trazer benefício para nós. Claro. Hoje você percebe que a inovação ela pode gerar valor para a NML. Totalmente, né? Totalmente. Eu vou falar em nome da NML, obviamente, porque eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, mas para qualquer empresa, né? Já que a gente está falando de setor portuário, né? Qualquer empresa dentro do setor portuário ali. E o Corolano tem se referido muito ao trabalho que startups têm desenvolvido aqui no Hackathon. Né? A gente escolheu o setor portuário para fazer o primeiro Hackathon do Complexo Portuário Maranhense. É um processo que começou com a captação de 50 projetos, que foram avaliados para 25 startups semifinalistas, e depois chegamos à fase finalista, né? Onde 10 startups chegam à etapa de desenvolvimento, e a gente vai escolher as 3 campeãs. Né?
E os desafios que foram escolhidos, Coriolano, foram desafios que eu acho que são desafios super relevantes e atinentes à realidade portuária. Como você acha que seria a realidade do porto com esses desafios resolvidos? Olha, pelo que eu pude enxergar ali, nós avançaríamos muito em questões relacionadas à saúde, segurança, meio ambiente, em questões logísticas de transporte e de segurança da carga, né? Questões de infraestrutura portuária, tudo isso foi abordado. E, por incrível que pareça, são os assuntos que a gente conversa e em reuniões pré-operacionais e às vezes em reuniões de trabalho, né? Que a gente conversa diariamente ali buscando soluções. E a solução pode estar bem aqui do lado, né? Houve equipes aqui que eu pude conversar que estão desenvolvendo ferramentas para linkar a disponibilidade de carga com a disponibilidade de caminhão dentro de uma plataforma só, né? Equipe que está mostrando uma aplicação de fazer uma gestão de uso de APIs, né? Monitorado 24 horas em toda a área primária, por exemplo. Né? Nós estamos falando de quê? Do que é mais importante numa operação: segurança. Entendeu? Você sai de um cenário onde você precisa ter uma pessoa detectando um comportamento inseguro e onde muitas vezes esse comportamento ele é detectado de forma corretiva, ou seja, já aconteceu um acidente ou um incidente, para o monitoramento de forma preventiva usando a tecnologia. Exato. Então, se alguém trafega ou tem um comportamento inseguro, antes de que algo aconteça, você pode tomar uma ação corretiva. Exatamente. Você não vai remediar, você vai prevenir. Exatamente. Você vai prevenir. Isso é muito importante. Não adianta depois chorar o leite derramado, né? A gente precisa tomar ações para que não aconteça. Para que não aconteça. E para quem trabalha em área portuária, né, sabe que dentro de um porto há uma interação entre homem, máquina, são equipamentos robustos, cargas extremamente pesadas, carga em suspensão, guindaste, trem passando no porto daqui, são carretas grandes e as pessoas transitando ali no meio e aquele emaranhado de gente e pessoas vigiando, né? Eu vou usar o termo vigiar, pessoas vigiando pessoas. Quando na verdade a gente poderia deslocar essa mão de obra para fazer alguma outra atividade que agregaria mais valor à operação. Eu estou falando um pouco mais da questão de segurança, né? Sim. Fazendo um recorte em segurança. E utilizar a inteligência artificial, a inovação a nosso favor para fazer a gestão de segurança. Você liberaria essa pessoa para fazer uma atividade que geraria mais valor por um lado. Exatamente. E no principal valor das empresas que deveria, se não é ser segurança, atividades que eliminariam esse risco ou reduziriam esse risco substancialmente. Exatamente. Até porque quem está ali, né, fazendo essa gestão de segurança também está exposto a questões inseguras muitas das vezes, né? Então, até esse fator nós mitigaríamos, né? Então, eu realmente, primeiro, reforço os agradecimentos por ter sido convidado, né, por estar sendo inserido nesse contexto. Não é a primeira vez, já fui lá na sede da Hub Livre participar de palestras, de eventos. Então, agradeço por terem lembrado sempre, por sempre estarem lembrando o nome da NML. E em um sábado de manhã, onde nós poderíamos estar fazendo outras coisas, nós estamos fazendo algo extremamente importante e agregador. Que é estar aqui com essa turma desenvolvendo coisas boas, né, vinculadas a questões relacionadas à inovação. Gente, muito bom esse papo com o Coriolano, né? Foi de fato incrível, aprendi bastante aqui com ele. É mútuo. E compreender também a sua visão, né, em relação a esses temas, conhecer mais a NML, conhecer mais a tua trajetória pessoal e como vocês estão enxergando também a temática de inovação, né? Eu agradeço demais e uma palavra final para quem está nos assistindo, Coriolano. Bom, para quem está nos assistindo, eu falo que, comentamos isso também, São Luís é uma cidade portuária, né? Porém é uma cidade portuária em que a população, a sociedade tem pouco conhecimento do que realmente é o porto e como funciona o porto. Às vezes passa ali pela litorânea e olha os navios, mas não sabe. Não sabe para onde aqueles navios vão, pensa o pessoal para um porto, enfim, né? Então começa por ali, realmente, Raul. As pessoas veem um navio, enxergam que existe um porto, mas desconhecem o assunto porto. Então, o recado que eu tenho é: busquem informação, né? Nós, pelo nosso lado, você enquanto um entusiasta da inovação e da atividade portuária também, tem desempenhado um papel muito importante de fazer com que esse distanciamento ele seja
diminuído, encurtado, reduzido. Então, a minha sugestão, a minha orientação, o meu recado, né, meu aconselhamento para as pessoas é: aproveitem esses eventos, fiquem ligados nas redes sociais, né, nos inúmeros eventos que são ofertados por quem trabalha hoje nessa área portuária. Aproximem-se, que realmente as oportunidades elas vão surgir. A gente pode seguir também a NML nas redes sociais? Sim, NML Tankers é o Instagram, @NML Tankers, e nmltankers.com.br. Ah, maravilha. Tem LinkedIn? Tem, NML Tankers. Ah, também, maravilha. Gente, esse foi o papo com Coriolano Júnior, diretor de operações da NML Tankers. Obrigado. Raul, obrigado. Valeu, cara. Valeu. Falou.